Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sempre conosco. Gostaria de chamar Marcos, capítulo 6, palavra do dia, dizendo assim: Jesus retira-se para Nazaré. Partindo dali, chegou à sua pátria e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na igreja, na sinagoga, e muitos, ouvindo, se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José, e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizaram-se nele. E Jesus lhes dizia: não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas. Somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. E estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas, ensinando. Chamou a si os 12 e começou a enviá-los a 2 e 2. E deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, e ordenou-lhes que nada tomasse para o caminho, senão somente um bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro no cinto, mas que calçassem alparcas e que não vestisse 2 túnicas. E disse-lhes: na casa em que entrardes, ficai nela até partirdes dali. E quando alguns de vós não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacode o pó que estiver deixado dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade eu vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para os daquela cidade. E saindo eles, pregavam que se arrependessem, e expulsavam muitos demônios, e ungia muitos enfermos com óleo e os curava. Glória a Deus. Olha que palavra que o Senhor trouxe para nós nessa manhã. Aleluia. Jesus se retirando para Nazaré, porque não foi bem recebido na casa dele, na família dele, que ele foi ali criado, né? Louvado seja Deus. Mas ele deixou bem claro que um profeta não tem honra na sua casa. Talvez as pessoas falem assim: nossa, mas eu não sou honrado nem na minha igreja, na minha casa, não sou honrado, né? Mas o Senhor Jesus está dizendo que um profeta não tem honra na sua casa, não tem honra na sua igreja. Por isso que muitas pessoas correm atrás de oportunidades, né? Porque às vezes se acha assim: ninguém dá valor para mim na minha igreja, ninguém dá valor para mim na minha casa, ninguém vê o que eu faço, né? Às vezes a pessoa ela tem seus dons, é uma pessoa que ela é muito usada no evangelho, mas os da casa não conseguem ver. As pessoas da casa, ela enxerga outras pessoas. Por exemplo, outros pregadores, outros cantores, né? Que muitas das vezes o profeta se sente assim: eu não tenho honra na minha casa, quer dizer, na minha igreja, né? Então, por isso que muitos são itinerantes, muitas pessoas gostam de estar andando de igreja em igreja, pregando. Outros agora não estão mais em igrejas, estão
anunciando em redes sociais, estão pregando, fazendo a obra por conta, né? Não que isso seja errado, mas é por causa disso, porque o profeta, ele não tem honra na sua casa. Isso não quer dizer que a pessoa está procurando honra, mas ela quer trabalhar, a pessoa quer fazer a vontade do Senhor, quer anunciar o evangelho, quer curar, quer expulsar o demônio. Aí o que o Senhor Jesus fez? Ele saiu de lá e foi percorrer as aldeias vizinhas, ensinando. E é o que nós temos que fazer, nós temos que anunciar o evangelho do Senhor, fazer a vontade do Senhor. Aleluia! Se nós não temos honra na nossa casa, nós temos que dar um jeito. Hoje temos liberdade, nós temos na nossa mão, o Senhor trouxe na nossa mão o aparelho para nós conectarmos com o mundo inteirinho, com o mundo inteiro. Hoje nós não podemos falar assim, a gente nem precisa mais usar isso, eu não tenho honra na minha casa, né? Que na verdade a gente não tem que buscar honra para nós, é um reconhecimento que aqui está dizendo, mas nós podemos anunciar a palavra do Senhor nos 4 cantos da terra, através deste pequenino aparelho do celular. Podemos entrar na internet, podemos anunciar, podemos gravar, né? E alguém vai ouvir os feitos do Senhor, vai ouvir o evangelho, vai ouvir a palavra santa do Senhor através da nossa boca, porque o Senhor disse para nós ser luz desse mundo, nós temos que clarear, não ficar ocultando o que Deus nos ensinou. O Senhor diz para quando a gente acende uma luz, a gente não põe debaixo da mesa, a gente não esconde ela, a gente põe aonde? Em cima da mesa para dar claridade ao ambiente, ou no teto para que resplandeça, a casa inteira fica iluminada, fica clara. Isso significa que nós temos que resplandecer sim. As pessoas têm que ver nós sim, as pessoas têm que enxergar a luz que está em nós. Nós temos que espalhar esse evangelho, as pessoas precisam ver. Como que nós conhecemos os evangelistas, os servos do Senhor, que escreveu os evangelhos? Porque eles se apareceram, eles foram notórios, eles pregavam nas praças, ganhavam 500 pessoas, 3.000, 5.000 pessoas. Por quê? Porque eles estavam pregando para todo mundo ouvir. E é o que nós temos que fazer também, deixando Jesus aparecer, exaltando o nome dele, expulsando esses demônios aí, porque o Senhor, depois disso, depois que a família dele começou a rejeitá-lo, falando para ele, por que você não vai para o mundo aí, já que você quer anunciar o evangelho? Você não tem que ficar aqui, você tem que sair por aí. E realmente, aí o que ele fez? Ele chamou 12 e começou a enviá-los, 2 para cá, 2 para lá, e deu poder para eles poderem expulsar os espíritos imundos. E falou para eles, não se preocupa com comida, nem com roupa, não se preocupa com calçado, o que vocês vão comer, você não se preocupa com essas coisas não, que o Senhor providencia, né? Mas hoje o negócio está diferente, né? Hoje as pessoas não querem ouvir a voz de Jesus, né? Muitos estão aproveitando essa palavra para distorcer ela, para poder anunciar o evangelho. Aqui dentro da cidade mesmo, as pessoas pedem dinheiro para ir poder pregar na outra igreja, né? Às vezes de uma vila para outra, irmã, eu vou na sua igreja, mas eu preciso do dinheiro. É lógico que nenhum carro anda sem combustível, é claro. Mas hoje as pessoas estão focadas no que ela vai ganhar, né? Ela quer ser abençoada de toda forma, ela chega a pedir o dinheiro, ela não espera que Deus vai te dar. Igual está escrito aqui, vocês
não precisa levar 2 trocas de roupa, não precisa se preocupar com pão, com dinheiro no cinto, não se preocupa com isso. Então, quando a gente vai pregar em uma igreja que alguém convida nós não precisamos estipular preço, não precisa falar nem ajuda de combustível, nada. Nada, nada. Porque o Senhor, Ele dá, principalmente quando a gente não abre a boca para falar sobre isso. Quantas das vezes isso acontece conosco constantemente, porque nós não somos nada. Eu e meu esposo, nós não somos de renome nada, não somos reconhecidos nada, de jeito nenhum. Mas a gente vai lá noutra vila longe, porque aqui as vilas são tudo longe, que em Botucatu, né? É muito longe, gasta muito combustível para andar para lá para cá, né? Os irmãos chamam nós para pregar, mas graças a Deus a gente não cobra, a gente não pede nada. E Deus é aquele que supre. Graças a Deus, o Senhor nunca deixou nós na mão. Louvado seja Deus, o Senhor sempre levantou seus fiéis para nos ajudar. Glória a Deus. Quantas das vezes depois do culto o irmão chega na gente e fala, ó, irmão, isso aqui é para o combustível. Glória a Deus, porque Deus é bom. Deus supre a nossa necessidade. Não tem necessidade da gente falar, né? Não precisa, nós não podemos fazer isso. Nós não podemos ficar pressionando as pessoas por causa de dinheiro, por causa da comida, por causa do... Como aqui está escrito? Do bordão, né? Nem do alforje. Não vamos oprimir ninguém por causa disso. Aqui está escrito que o Senhor recompensa, porque tem pessoas que recebem e abençoam, e tem outros que não. E essas pessoas que não receberem a nós como os profetas de Deus, é para nós sacudir o pó dos nossos pés, porque essas pessoas receberão maior castigo, né? Não porque Deus é ruim, é porque a pessoa não recebeu o Evangelho. E aqui está dizendo que haverá menos rigor para as pessoas de Sodoma e Gomorra do que para as pessoas que rejeitam a nossa presença, que rejeitam a palavra de Deus. Por quê? Porque está rejeitando o Santo de Israel, está rejeitando essa tão grande salvação. É um perigo, a pessoa está correndo um grande perigo quando ela rejeita o Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho é vida, o Evangelho é paz, o Evangelho é salvação. E se a pessoa não quer nada disso, qual é o inverso de tudo isso? É morte, é tristeza, angústia, é tudo isso. É coisas horríveis, é tormento. Por que a pessoa vai querer tão mal assim para a sua vida? Aleluia. Então nós não podemos rejeitar essa tão grande salvação, Jesus Cristo, nem para nós, nem para nossa família, nem para os nossos vizinhos, parentes, para ninguém. Para ninguém, nós não podemos rejeitar essa salvação. Que coisa linda que Deus preparou para nós desde a fundação do mundo. Quando Ele formou o Jardim do Éden, esse jardim, ele fica no meio da Nova Jerusalém. Ele fica no meio, é um paraíso. Um rio corre no meio desse jardim, o rio de Deus. Tem a árvore da vida, da qual ela produz fruto que se a gente alimentar dela, a gente vive eternamente. Glória a Deus. É um lugar que Deus preparou para nós, era para nós estar lá, mas o pecado fez com que a gente saísse de lá. Mas agora, se nós entrar pela porta, que é Jesus, nós vamos entrar lá novamente. Jesus disse, eu sou a porta. E se vocês entrar por mim, entrará e achará pastagem. Então nós vamos voltar para lá novamente, se nós tão somente entrar por essa porta que é Jesus, obedecer os seus mandamentos. Quem ama Jesus, obedece os seus mandamentos. Quem ama Jesus, respeita Jesus. Quem ama Jesus faz a obra do Senhor Jesus, não fica aí com coisinha daqui, com coisinha dali,
mas olha para ele, não fica aí, eu não posso por causa disso, eu não posso por causa daquilo, porque aquele pastor lá não vai com a minha cara, eu não vou com a cara daquele pastor, eu não vou com a cara daquela irmã do círculo de oração, eu não vou com a cara do obreiro, aquela irmã me incomoda, então por que você fica olhando para eles? Olha para Jesus. Jesus é o perfeito, e nós olhando para Jesus, nós não vamos ver defeito nos nossos irmãos, nós vamos amar nossos irmãos, nós vamos amar até os nossos inimigos. Se nós amar Jesus e obedecer sua palavra, dali a pouco nós estamos orando pelos nossos inimigos. Quando a gente olha, a gente vê que a gente não tem inimigo nenhum. Aquela pessoa que a gente não suportava, quando a gente vê, a gente está amando. Glória a Deus, e essa palavra que eu quero deixar para nossa meditação. Se nós não temos honra na nossa casa, na nossa pátria, na nossa igreja, aleluia, porque quem tem que ser honrado é o Senhor Jesus. Ele vai dar vitória, se tão somente olharmos para Ele. Tem muitas formas de nós fazer a obra do Senhor. Tem muitas formas. Alguém pode fechar a nossa oportunidade de pregar, pode fechar a nossa oportunidade de louvar, pode evitar nós, mas eu quero ver escapar do Espírito Santo, que é livre dentro de nós. Pode fechar uma porta aqui, mas Deus abre outras, que foi o que aconteceu com Jesus, que na casa dele não teve honra, mas aí ele saiu para o mundo e enviou seus discípulos também. Então vamos sair, vamos dar frutos para a glória de Deus. Amém. Deus abençoe a cada um para a glória e honra do nome dele. A paz esteja sempre convosco, conosco e amém. Glória a Deus.